Olá, galerinha do sétimo ano, como é que vocês estão? Tudo beleza por aí? Bom, eu queria discutir aqui com vocês dois textos, um maiorzinho, outro menorzinho, que se encontra aqui na página 63 e 64. Ele fala sobre a questão das epidemias que assolaram a Europa na Idade Média, na Baixa Idade Média também, e associar também, né? É sempre importante a gente associar essa questão epidemiológica da Idade Média com o que está acontecendo na nossa vida, né? Sobre o coronavírus. Eu vou ler aqui esse texto rapidinho, tem um outro menorzinho ainda, e tem algumas questões sobre defenda as suas ideias. São 3 A, B, C, que a gente vai responder aqui bem rápido, certo, galerinha? Ok? Vou ler aqui bem rápido também para a gente não perder tempo. Bom, primeiro, fala aqui sobre epidemias. Ó, na página 63, epidemias. Ok? Vamos lá? O texto começa assim. Assim como acontece atualmente, vários tipos de doenças afetaram a sociedade medieval. Inúmeras fontes documentais da época, como correspondências, relatos clericais e pinturas, ora fazendo apenas menção dos fatos, ora descrevendo detalhadamente determinada situação, permitem que hoje se faça uma reconstrução confiável desses episódios. As evidências indicam que, em alguns casos, como as doenças provocavam muitas mortes em uma mesma localidade, havia aqueles que acreditavam estar recebendo uma punição divina, que poderia até mesmo dar cabo à humanidade. Sem dúvida, esse tipo de percepção era muito pontual e um tanto distorcida. De algum modo, uma descrição como essa indica a gravidade da situação e a atitude das pessoas e das localidades diante a incapacidade de controlar as desconhecidas e temidas epidemias. Me acompanha aí. Está aí na página 63, vai me acompanhando, certo? Até agora falou sobre aquela questão das epidemias e como essas epidemias eram vistas e encaradas pela população. Lembrando que alguns encaravam isso como se fosse uma punição divina, outros encaravam como se fosse, como se fosse uma consequência da falta de higiene, né? Enfim, tudo relacionado principalmente à falta de conhecimento, à ignorância do povo, como nós já falamos, né? E a falta daquelas determinadas e importantes práticas higiênicas, certo? Vamos lá. Continuando. Tanto no início da Idade Média quanto no fim, ondas epidêmicas abateram o Ocidente medieval. Nos dois casos, os focos iniciais se encontraram na Península Itálica, onde está a Itália hoje em dia, o que aponta para a origem oriental das doenças. Essa região europeia era a que mais contato mantinha com o Oriente, pois eram os navios italianos os que atingiam os portos orientais. Está falando aqui, principalmente em relação à peste negra. A causa das doenças dessa peste negra, que chegou até a Europa, na história conta isso, vem do Oriente através dos ratos, das pulgas desses ratos, que vinham nos navios do Oriente até a Itália, né? Até a Europa. Mas a Itália foi quem mais comercializou com o Oriente na época das Cruzadas. E depois das Cruzadas, perdão. Cadê aqui? Dessa forma, muito provavelmente, as bactérias que se difundiram no Ocidente Europeu atingiram as cidades comerciais italianas por meio de navios mercantes que chegavam dos portos do Oriente, entre eles o famoso porto de Constantinopla. Primeiramente, durante o século VI, houve uma famosa epidemia conhecida como peste de Justiniano, o que levou à morte grande número de pessoas, especialmente na Península Ibérica, onde está Ibérica, é onde está Portugal e Espanha, e Itálica. Dentre os vários sintomas da doença, destacavam-se a febre muito alta, que quase sempre ocorria nos dias que antecediam a morte do infectado. Ainda durante o século XIV, ou seja, já durante a Baixa Idade Média,
Uma violenta epidemia atingiu a Europa Ocidental, a peste bubônica, ou também conhecida como peste negra. Ele diz aqui, é conhecida também como peste negra. De modo geral, a difusão dessas moléstias, doenças, né, e a incidência de outras epidemias ocorriam mais facilmente entre pessoas de baixa renda, marginalizadas pela sociedade, cuja alimentação era deficitária, além da dificuldade que tinha em obter os meios para tratar doenças que poderiam ser controladas. Algumas vezes, os surtos epidêmicos eram combatidos por determinado período de tempo. Porém, fatores como as condições higiênicas inadequadas e o desconhecimento de remédios para o combate de algumas enfermidades contribuíam para o surgimento de novos casos de doenças. Olha só, as práticas higiênicas ou a falta dessa prática higiênica e o desconhecimento medicinal fizeram com que várias doenças surgissem e atentassem várias pessoas, milhões de pessoas, na verdade, né? Vamos lá. Consequentemente, novos surtos abatiam as mesmas regiões e se difundiam, atingindo áreas que não haviam sido alcançadas anteriormente. Além dessas duas grandes epidemias, muitas outras, de proporções variáveis, ocorreram durante a Idade Média. Não havia escolha das vítimas. Foi um período de muito sofrimento e dor, marcado pelo desaparecimento de uma porção elevada da população europeia. Esse texto aqui tem um autor chamado Edson Xavier, que é o autor do livro, certo? E aqui embaixo temos uma ilustração, dá para dar uma olhadinha aí? E nessa ilustração diz o seguinte, ilustração da Bíblia Tonglenburg, da Suíça, de 1411. Acredita-se que a doença representada seja a peste negra, ou seja, de certa forma é a peste negra porque perceba que há pessoas com muitas manchas no corpo. Pode ser também a lepra, que era muito comum, né? Então, vamos lá. Aqui na página 64. A peste negra, de 1348 em Florença, segundo o escritor Boccaccio. Boccaccio, um escritor italiano muito conhecido, e ele escreveu sobre a peste negra em Florença, de 1348. Diz assim: tão grande era o número de mortos que, escasseando os caixões, os cadáveres eram postos em cima de simples tábuas. Não foi só o caixão a receber 2 ou 3 mortos simultaneamente. Também não sucedeu uma vez apenas de esposa e marido, ou 2 e 3 irmãos, ou pai e filhos, serem enterrados no mesmo féretro. Féretro é o mesmo covil, né? No mesmo caixão ou no mesmo buraco onde as pessoas eram enterradas. Para dar sepultura à grande quantidade de corpos que se encaminhavam a qualquer igreja, todos os dias, quase toda hora, não era suficiente a terra já sagrada. A menos ainda seria suficiente dar a cada corpo um lugar próprio, conforme o antigo costume. Por isso, passaram-se a edificar igrejas nos cemitérios, pois todos os lugares estavam repletos, ainda que alguns fossem muito grandes. Punham-se nessas igrejas as centenas, os cadáveres que iam chegando, e eles eram empilhados como as mercadorias dos navios. Olha que absurdo. E olha que, infelizmente, estamos vendo algo muito parecido com isso aí lá na própria Itália, né, com o coronavírus. Para quem não está acompanhando o jornalismo aí, acompanhe e vejam que já são mais de 10 mil mortos somente na Itália. E a Espanha está se encaminhando para isso. Já são mais de 6 mil mortos, na Espanha. Mas vamos lá. A primeira pergunta diz o seguinte, a letra A. Diz o seguinte: o problema das epidemias são apenas, não é apenas algo do passado. Em nossos dias, verificamos que as ameaças de doenças em larga escala são um fato presente. No Brasil, por exemplo, as autoridades sempre fazem apelos para os cuidados contra a dengue, que é muito comum aqui na nossa região, né? Discuta com os colegas questões a seguir.
Vamos discutir questões a seguir. Vamos discutir aqui o máximo que a gente puder. Letra A. Em sua cidade ou estado, existe alguma campanha contra doenças ou ameaças de epidemias? De certa forma, não. Um pouco em relação à dengue. Há um pouco de publicidade, que no meu ponto de vista é quase nada, de publicidade de conscientização em relação à prevenção da dengue, a chikungunya, a zika, que é muito comum entre a gente, né? O que eu acredito, no meu ponto de vista, é que poderia haver um trabalho publicitário muito maior, um trabalho de conscientização muito maior e, mais ainda, um trabalho de limpeza da cidade, principalmente das regiões mais periféricas, que, querendo ou não, é a região onde se alastra com mais facilidade essas doenças. Também nas regiões mais nobres, onde existem várias regiões com piscinas, poços abertos e abandonados e que causa muita doença, mas infelizmente quem sofre é a região periférica, onde essas doenças se alastram com muito mais frequência, com muito mais facilidade, né? Então, assim, há um pouco, muito pouco na verdade, mas deveria se fazer muito mais. Em relação ao que está acontecendo agora, o coronavírus, aí sim está havendo um trabalho grande, porque o coronavírus se tornou uma pandemia, não só uma epidemia. Uma pandemia onde está matando milhares de pessoas no mundo inteiro. Então está havendo sim um trabalho de conscientização. A própria quarentena já é um trabalho bem feito pelo prefeito e pelo governador, né? Nas ruas estão passando aí carros de som alertando as pessoas na TV, nos jornais, na internet. Enfim, todo um trabalho de conscientização para que você possa manter uma higiene e evitar o contato com o vírus e evitar que esse vírus se alastre. É isso? B. No caso da dengue, você sabe como ela é transmitida e quais as formas de evitá-la? Através do mosquito, né? O mosquito da dengue que pica a gente, suga o nosso sangue, passa a contaminar o nosso corpo, traz febre, gripe, mal-estar, dor no corpo, o que gera e pode causar uma dengue hemorrágica e gerar a morte. E através dessa dengue se gera também outras doenças como a zika. Eu já tive a zika e não aconselho ninguém a ter. E a chikungunya, que é pior ainda, né? E como é que a gente vai evitar isso aí? Como é que a gente vai evitar dengue, zika, chikungunya? Simples. Tirar todo recipiente que contenha água. E por incrível que pareça, no passado, essa dengue, o mosquito, a larva da dengue, ela se desenvolvia em água limpa. E agora mais não. Agora em água suja também. Água suja, água limpa, qualquer água empoçada, ela serve como casulo para que o mosquito da dengue coloque seus ovos e esses ovos gerem mais mosquito e mais doenças para a gente, certo? Então, se você vê na sua casa aí uma planta, um vaso de planta que tem água empoçada, tire, vire, pneu que tem água, jogue fora. E coloca o pneu em um local fechado, né, limpo, sem pegar água da chuva. Enfim, se você vê uma poça na rua, perto de sua casa, ou no quintal, ou na frente, tire tudo que causa o empoçamento dessa água, vai gerar a dengue, né? Claro que no momento atual se fala muito sobre o coronavírus, mas a dengue está aí, é nessa época principalmente que ela cresce. E a letra C pede o seguinte: faça uma pesquisa na internet e produza um texto em seu caderno a respeito das ameaças de epidemias em nosso tempo. E o que eu vou recomendar a vocês é que façam essa pesquisa sobre o coronavírus. Faça uma pesquisa, não precisa imprimir a pesquisa, eu quero que você faça a pesquisa, entenda o que é o coronavírus e como ele surgiu. Já é um trabalho valendo pontuação, viu, gente? Como ele surgiu, onde surgiu, como essa doença ela é passada para as pessoas. Enfim, você vai pesquisar e vai fazer um resumo de mais ou menos 20 a 30 linhas, uma síntese bem rápida com as suas próprias palavras, de 20 a 30 linhas sobre o coronavírus, ok? Onde surgiu, como começou, como se alastrou, enfim, como chegou no Brasil, como é passado de pessoa para pessoa, enfim, tudo que você conseguir encontrar sobre o coronavírus, que é a pandemia do momento. Ok, galerinha? Somente isso por enquanto. Um abraço a todos.